A Ku Klux Klan, KKK, é um grupo de ódio supremacista branco com uma longa história de violência e intimidação. Sua presença nas prisões levanta questões complexas sobre as atividades, influências e impactos desses indivíduos sobre outros prisioneiros. O que acontece com os membros da KKK quando eles são presos? Como suas ideologias afetam suas interações e as ações punitivas tomadas contra eles dentro da prisão? O caso de Larry Webster oferece uma visão sobre essa situação. O ambiente prisional é severo e muitas vezes perigoso, mas para indivíduos ligados a grupos de ódio supremacistas como a KKK, os riscos são ainda mais elevados. Os membros da KKK frequentemente enfrentam ameaças tanto de outros prisioneiros quanto de inimigos fora da prisão. Eles vivem em uma situação precária onde, muitas vezes, se tornam culpados e vítimas ao mesmo tempo. O caso de Larry Webster, que recebeu indenização após ser agredido por prisioneiros negros, destaca como a filiação a grupos como a KKK pode tornar a vida dos encarcerados ainda mais difícil e perigosa. A segurança dos membros da KKK dentro da prisão é uma preocupação significativa, pois sua associação com um grupo de ódio os torna alvos de violência. De um lado, eles podem ser alvo de outros prisioneiros que os veem como símbolos de opressão e ódio. Do outro, inimigos fora da prisão podem procurar se vingar de membros encarcerados, vendo-os como alvos vulneráveis. No caso de Larry Webster, a decisão de colocá-lo com prisioneiros negros se revelou desastrosa. A superlotação das celas e as restrições financeiras impediram que a administração prisional o isolasse, o que o expôs a um risco elevado. Em 19 de julho de 2000, em Houston, Texas, um evento legal importante ocorreu. Um júri federal concedeu uma indenização de $55 mil a Larry Webster, um membro da KKK, que foi brutalmente agredido por outros prisioneiros negros enquanto compartilhava uma cela. Apesar das tatuagens visíveis de Webster, indicando sua afiliação com a KKK, ele foi colocado na cela devido à superlotação e a gestão prisional não pôde pagar para mantê-lo isolado. Eles mal sabiam que a situação o tornaria a vítima de sua própria ideologia. O ataque a Webster foi intenso e resultou em uma lesão no rosto e no cotovelo, o que exigiu atendimento médico. Os prisioneiros negros, provavelmente motivados pela percepção de que Webster representava uma ameaça devido à sua filiação à KKK e às crenças violentas do grupo, reagiram preventivamente, agredindo-o antes que ele tivesse a chance de se defender. A atitude hostil dos outros prisioneiros provavelmente foi alimentada pela percepção de que ele era um símbolo de violência e opressão, o que levou à agressão. A responsabilidade pelo que aconteceu com Webster foi colocada nas mãos do xerife do condado, Major Eric Nevillo, e do sargento de classificação Leslie Hobbs. Ambos foram considerados responsáveis pela falta de proteção adequada a Webster. Durante o julgamento civil, Webster surpreendeu a todos com sua habilidade jurídica ao representar a si mesmo. Até mesmo o advogado de defesa, Dan Glovsky, admitiu que o caso de Webster foi o primeiro que ele perdeu em 17 anos de prática jurídica. O desempenho de Webster durante o julgamento foi um contraste com as expectativas, e sua vitória legal trouxe atenção ao tratamento negligente que ele recebeu na prisão devido à sua ideologia. O caso de Larry Webster ilustra como as crenças extremistas podem impactar a vida de indivíduos dentro do sistema prisional, onde a violência e a discriminação são comuns. Sua experiência mostra as complexidades enfrentadas pelos membros da KKK enquanto estão atrás das grades. Em 2013, na Flórida, uma trama de conspiração para assassinar um ex-presidiário negro envolvendo 2 guardas prisionais e um ex-colega de trabalho, todos identificados como membros da Ku Klux Klan, foi descoberta e frustrada pelo FBI. Thomas Jordan, um motorista, e os guardas David Elliott Moran e Charles Thomas Newcomb conspiraram para matar William Williams, um ex-presidiário que havia se envolvido em uma briga com Jordan. O motivo da conspiração foi uma retaliação ao fato de Williams ter mordido Jordan durante uma luta, o que, segundo o motorista, o teria exposto ao HIV e à hepatite. A briga ocorreu em uma manhã quente de agosto de 2013, na recepção do Centro Médico da prisão, um local onde novos presos são processados e também servem como um hospital. Williams, um homem alto e pesado, sofria de ansiedade severa e depressão. Ele estava cumprindo uma pena de 1 ano por agredir um policial e havia concordado em apresentar uma declaração de não contestação para reduzir sua pena.
além de se submeter a uma avaliação de saúde mental seguida de tratamento sob supervisão do condado. O confronto que originou a briga ocorreu quando Williams perdeu seu crachá de identificação, o que foi considerado uma violação das regras da prisão. Ele pediu educadamente a Jordan para não soprar fumaça nele, prometendo denunciá-lo mais tarde. Mas o motorista ignorou o pedido. Williams, irritado, reagiu, atacando Jordan, o que levou a uma luta no chão. Durante o confronto, Williams mordeu o motorista, o que gerou uma intervenção de outros guardas, que espancaram brutalmente Williams, causando-lhe ferimentos graves que necessitaram de hospitalização. Como resultado da mordida, Jordan foi submetido a uma série de testes para HIV e hepatite C como precaução, mas felizmente os testes deram negativo. No entanto, a experiência enfureceu Jordan, que procurou vingança. O FBI, com a ajuda de um informante secreto, frustrou a trama, usando Joseph Moore para se infiltrar na conversa dos conspiradores. Moore convenceu os suspeitos de que ele executaria o assassinato de Williams. O FBI iniciou operações de vigilância focadas na casa de Williams, enquanto as conversas dos conspiradores eram capturadas por gravações secretas. Em uma ligação telefônica, um dos suspeitos afirmou que, se fosse ele, teria pisoteado essa garganta de Williams até que ele não pudesse morder mais ninguém. Os conspiradores acreditavam que tinham um plano infalível para matar a vítima, mas não sabiam que estavam sendo monitorados. O plano original envolvia usar seringas de insulina para incapacitar Williams e jogá-lo em um rio ao lado de uma vara de pescar, para simular um acidente. Contudo, o plano foi frustrado. Jordan e Moran, os dois guardas, foram presos e levados de volta à prisão. Eles enfrentaram acusações graves, incluindo conspiração para assassinato, e foram demitidos de seus cargos. Esse caso trouxe à tona a presença de membros da Ku Klux Klan dentro do sistema prisional. Outro caso é o de Edgar Ray Killen, ex-membro da Ku Klux Klan e orquestrador dos assassinatos de 3 trabalhadores dos direitos civis em 1964. Manteve suas visões racistas até sua morte, em janeiro de 2018, aos 92 anos. Seu registro prisional, obtido pelo Southern Poverty Law Center, revela vários incidentes disciplinares durante seu tempo na penitenciária estadual do Mississippi. Killen, conhecido por suas crenças segregacionistas e esforços para recrutar membros para a Klan, desempenhou um papel crucial nos assassinatos de Andrew Goodman, Michael Schwerner e James Chaney. Durante o Verão da Liberdade no Mississippi, ele ordenou os assassinatos para dificultar o movimento pelos direitos civis e desencorajar outros ativistas a irem para outra região. Os corpos das vítimas foram encontrados 44 dias depois, o que levou à infame investigação Mississippi em Chamas e aos julgamentos subsequentes. Apesar de estar livre por 4 décadas após os assassinatos, Killen viveu uma vida de relativa impunidade, publicamente expressando suas visões racistas em 2005. No entanto, os promotores do Mississippi finalmente o acusaram, resultando em uma condenação por 3 acusações de homicídio culposo e 3 penas consecutivas de 20 anos de prisão. A adaptação de Killen à vida prisional, já aos 80 anos, foi um desafio, especialmente por estar cercado por prisioneiros, em sua maioria negros, 72%, no correcional do Mississippi Central e, posteriormente, na penitenciária estadual do Mississippi. Desde o início, ele teve vários conflitos com funcionários da prisão. Um incidente ocorreu quando Killen se envolveu em uma discussão acalorada com um agente penitenciário. Quando solicitado a assinar um relatório sobre o incidente, ele se recusou, afirmando que não falaria sem seu advogado. Killen enfrentou várias punições durante sua estadia, como a perda do acesso à cantina por 30 dias, após esconder produtos de tabaco na almofada de sua cadeira de rodas. Ele foi punido também por gritar com funcionários e se recusar a vestir a camisa emitida pelo Estado, o que lhe custou 15 dias sem privilégios de telefone. Além disso, em 2013, após mais uma briga com um agente penitenciário, Killen perdeu todos os privilégios por 15 dias. Outro confronto ocorreu quando ele usou uma linguagem abusiva e ameaçou bater em um funcionário, resultando em mais 30 dias sem privilégios. Durante os vários incidentes, Killen demonstrou um comportamento desafiador e agressivo. Além disso, Killen buscou a atenção da mídia, alegando ser um prisioneiro político, não um criminoso, e nunca demonstrou remorso pelas ações que cometeu. Seu tempo na prisão foi marcado por esses conflitos e pela sua constante recusa em seguir as regras. A vida de Killen na prisão terminou silenciosamente quando ele foi encontrado sem resposta durante uma rotina de verificação.
Após sua morte, ele foi enterrado em um terreno familiar perto do local onde cometeu os crimes que marcaram sua vida e definiram seu legado sombrio. Durante seu tempo na penitenciária estadual do Mississippi, de 2009 até sua morte, Killen recebeu um total de 17 sanções disciplinares, refletindo um homem teimosamente racista até o fim de sua vida. E agora juntam-se a eles na prisão Tommy Terrence, um ex-membro da Ku Klux Klan, tem uma história de transformação radical que ilustra como até as crenças mais enraizadas podem ser desafiadas e mudadas. Quando jovem, na década de 1960, ele se tornou conhecido como o homem mais perigoso do Mississippi, imerso em uma ideologia de ódio alimentada por uma relação difícil com seu pai e sua admiração por um vizinho supremacista branco. Movido por um profundo desprezo por negros, judeus e comunistas, Terrence se juntou aos Cavaleiros Brancos, uma facção violenta da clã, onde se destacou como um atirador de elite e especialista em explosivos. Durante seu tempo no grupo, ele esteve envolvido em cerca de 30 atentados contra sinagogas, igrejas e casas, espalhando terror e violência. No entanto, seu destino tomou um rumo inesperado quando, em 1968, ele foi capturado pelo FBI após tentar bombardear a casa de um empresário judeu. Durante um tiroteio com as autoridades, Terrence foi gravemente ferido e seu amigo morreu. Apesar das feridas fatais e das baixas probabilidades de sobrevivência, Terrence sobreviveu e foi condenado a 30 anos de prisão perpétua. Na prisão, a dura realidade o forçou a confrontar suas crenças, o que, com o tempo, levou a uma mudança inesperada. Embora tenha fugido brevemente com outros prisioneiros para continuar suas atividades terroristas, ele foi capturado novamente e passou a cumprir sua pena em uma cela solitária, com direito a poucos banhos e material de leitura limitado. Com o passar dos anos, seu material de leitura evoluiu de propaganda extremista para filosofia e, eventualmente, para textos espirituais. Ele passou de um homem consumido pelo ódio para alguém que buscava iluminação espiritual e havia se tornado um modelo de fé dentro da prisão. Após 7 anos, ele teve a oportunidade de ser libertado da prisão e, com a ajuda do governador Cliff Finch e um bilhete de apoio do pregador Billy Graham, a burocracia finalmente deu lugar à liberdade. No entanto, o ponto de virada mais significativo na história de Terrence ocorreu quando ele teve a chance de encontrar Eldridge Cleaver, um ex-membro do movimento dos Panteras Negras, que também havia experimentado uma transformação religiosa enquanto estava na prisão. Inicialmente, Terrence odiava tudo o que Cleaver representava, mas ao encontrá-lo, ficou surpreso com a postura pacífica e acolhedora de Cleaver. Eles compartilharam um jantar com outros prisioneiros, e Terrence, observando a sinceridade de Cleaver, começou a questionar ainda mais suas crenças passadas. A reunião foi uma noite de mudança e reconciliação, onde, apesar das diferenças de origem e ideologia, todos os presentes compartilharam suas histórias, oraram e se abraçaram, criando um ambiente de união e fé. A esposa de Cleaver, Maxine, que não era crente, ficou impressionada com a sinceridade de Terrence e observou que, se o mundo fosse tão louco como aquele momento, seria um lugar muito melhor. Terrence mais tarde escreveu um livro, Conversão de um membro da Ku Klux Klan, documentando sua transformação, e também coescreveu He's My Brother com John Perkins, um líder evangélico afro-americano, celebrando sua jornada de mudança e a construção de um vínculo inesperado entre dois homens de origens tão opostas. A história de Tommy Terrence não é apenas sobre a luta de um homem contra seus próprios demônios, mas também sobre o poder da fé e da redenção, mostrando que a transformação pessoal é possível, mesmo para aqueles que estiveram profundamente envolvidos em ideologias de ódio e violência. E se esses casos te chocaram, confira o racista que debochou no tribunal. Fiquem com Deus e nos vemos em breve.